Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. 5 anos no ar junto com vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Agradecendo também os nossos apoiadores culturais. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim com o seu jeito de ser. Intexol, solução inteligente em aquecimento. A Intexol está fazendo vários produtos muito interessantes na área de aquecimento. E não esquecendo que a Intexol faz parte do grupo Agrimec. Postos de Combustíveis Paduim. Qualidade dos seus produtos é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Muito obrigado para todos os nossos apoiadores culturais que nos dão as condições de estarmos aqui todas as semanas com vocês. Hoje estamos aqui nos nossos estúdios com um convidado, mais um convidado, Major Cláudio Ricardo Pereira. O Major Ricardo, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, o comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar. Vejam que nós já estamos falando aqui da nova estruturação, da nova denominação do nosso Corpo de Bombeiros, e esse vai ser o assunto aqui com o Major Ricardo. Ricardo, obrigado por estar aqui conosco. Eu sempre digo que, e agradeço sempre a presença dos nossos convidados. A gente sabe que as nossas agendas ficam meio tumultuadas, é uma loucura, né? É o celular tocando e tudo mais, ainda mais pela função que tu exerces como comandante dos bombeiros. Então eu agradeço essa brecha na tua agenda para estar aqui conversando com a gente e com os nossos telespectadores aqui do canal 19. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Cidadania e Segurança Pública. É sempre um grande prazer trazer à população santamariense e da região que nos assiste aí os esclarecimentos necessários aí para que conheçam o Corpo de Bombeiros e estejam a par de tudo que está acontecendo e o que é necessário aí para nós termos uma segurança em termos das atribuições do Corpo de Bombeiros. Obrigado, Ricardo. Ricardo, a gente sabe que os bombeiros, e aí eu já quero partir assim contigo, né? Os bombeiros sempre foram a nossa melhor fatia da Brigada Militar, né? Aquela que nós mais nos orgulhávamos. Por quê? Porque a forma de trabalhar, a missão a ser desempenhada, sempre eram missões que nos deixavam, e evidentemente continuam nos deixando, mas eu estou aqui já fazendo uma mágoa, né, da questão da separação. Mas a comunidade sabe muito bem que em qualquer situação ela pode sim acionar o Corpo de Bombeiros, porque ela vai ser
pronta, atendida, e nós temos aí, dentro de toda essa história do Corpo de Bombeiros, nós sabemos, a comunidade tem conhecimento disso. E através disso, Ricardo, o que eu gostaria que tu contasse um pouquinho para nós é como se deu esta separação e depois, junto com a separação, tu nos contar aí como está a nova estrutura, né, do Corpo de Bombeiros. Eu poderia iniciar assim, então, fazendo um breve retrospecto histórico Perfeito. do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Né? Então, o que nós temos do Corpo de Bombeiros? Nós temos a criação do Corpo de Bombeiros no Brasil em 1856, através de Dom Pedro II, no Rio de Janeiro ainda, que era a capital federal, né, a capital do Brasil, Sim. Lá no Rio de Janeiro. Então foi criado o Corpo de Bombeiros em 1856 e ele veio ao longo da história se organizando em várias cidades do Brasil. No Rio Grande do Sul, data a criação do Corpo de Bombeiros de 1895 em Porto Alegre, a primeira companhia, né, de uma forma militar, com atribuições de Estado, né, com as atribuições de combate a sinistros, né, que antes havia uma reunião, uma junção das companhias seguradoras que faziam esse serviço, mas em 1895, então, foi criado em Porto Alegre o Corpo de Bombeiros e em algumas outras cidades do estado também. Com o novo Pacto Federativo de 1934, com a Constituição de Getúlio Vargas, né, um pouquinho antes do Estado Novo, né, nós tivemos um novo Pacto Federativo de que as unidades federativas do Brasil, ou seja, os estados, eles não poderiam contar com mais de uma unidade militar estadual. Então, neste caso, em 1935, o Corpo de Bombeiros ele foi encampado pela Brigada Militar. Então, exatamente, nesse período se fez agora o contrário. Nesse período ele incorpora a Brigada Militar. Não só no estado do Rio Grande do Sul, em algumas outras estados que também tinham um Corpo de Bombeiros Militar, o Corpo de Bombeiros foi centralizado, absorvido pela Polícia Militar, porque só poderia ter um, que não era o caso do Rio de Janeiro. Como era a capital federal, no Rio de Janeiro continuava sendo o bombeiro separado da Polícia Militar, porque eles eram tidos como órgãos federais. Certo. Né? Que é até hoje. Então, o Rio de Janeiro vamos dizer assim, é o único corpo de bombeiros histórico do Brasil que nasceu e permaneceu todo o período sempre separado da Polícia Militar. Todos os demais foram. Em 1988, com a nova Constituição, ele abre a possibilidade de nós termos novamente 2 unidades militares por estado, ou seja, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, que está arraigado no artigo 144, parágrafos 5º e 6º da Constituição. Então, assim, os estados que criaram os corpos de bombeiros a partir da Constituição, os novos estados, no caso de Tocantins, Acre e outro, Amapá, que eram territórios e viraram estados, eles já criaram o Corpo de Bombeiros separado da Polícia Militar. E os demais estados foram, aos poucos, desvinculando-se os seus corpos de bombeiros da Polícia Militar. Em 2014, nós éramos no Brasil dos 26 estados e do Distrito Federal, somente 4 possuíam o Corpo de Bombeiros ainda introduzido na Polícia Militar, que eram Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Paraná. Em 2014, então, nós conseguimos, através de uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 67, né, o projeto de emenda constitucional, então, o 232, que entrou em pauta na Assembleia, que virou a Emenda Constitucional 67, nós conseguimos fazer uma emenda constitucional desvinculando o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Não que nós quiséssemos separar da brigada, que nós não gostássemos da brigada, Sim. É que, vamos dizer assim, o perfil profissional e o tipo de atividade... a missão. A missão constitucional do Corpo de Bombeiros não casa com a missão do policiamento ostensivo. Correto. O policiamento ostensivo é a preservação da ordem pública, né? O policiamento ostensivo é a preservação da ordem pública. O Corpo de Bombeiros é a prevenção, a proteção e o combate a incêndios, as buscas e salvamentos e a proteção e atividades de defesa civil. Sem dúvida. Então são atividades não convergentes e sim e não concorrentes também. Elas são atividades diversas. E nós gostaríamos de ter a nossa gestão de pessoal e a nossa orçamentação financeira, né, tratada de forma separada. Então, assim, nós entramos com a emenda constitucional aqui no Rio Grande do Sul em 2014, que foi aprovada, né, a Bahia também, né, a Bahia separou antes, a emenda constitucional dela andou mais rápido do que a nossa, separou antes, a Bahia já está totalmente separada. Então, hoje, no universo do Brasil, nós temos apenas 2 corpos de bombeiros que ainda continuam com as polícias.
que é São Paulo e Paraná, sendo que o Paraná ele tem total autonomia administrativa e financeira. Ah, então é uma administração diferenciada. Diferenciada. Eles têm quadros separados de oficiais de praça, a administração de pessoal toda é do Corpo de Bombeiros, mas eles fazem parte da Polícia Militar. E São Paulo tem toda a administração financeira separada da Polícia Militar. Também. A de pessoal ainda correlata, não separada. Mas assim, nós tivemos então, após a Emenda Constitucional 2014 e 2016, a promulgação da nossa Lei de Organização Básica, que aí então foi que nós trocamos a nossa nomenclatura aqui da região central para Comando Regional para Batalhão de Bombeiro Militar. Embora nós tenhamos previsto em lei comandos regionais, hoje nós não possuímos em nível de Corpo de Bombeiros comandos regionais. Todos os batalhões são ligados diretamente ao comando em Ricardo, na nova legislação, então, pós aprovação da lei de separação, consta que poderá ter comandos regionais. Comandos regionais, mas nós ainda não temos implementado comandos regionais. Nós implementamos os batalhões, os nossos comandos regionais, que eram atualmente até 2016, 12 comandos regionais viraram batalhão de bombeiro. E vamos ver no futuro se permaneceremos com os 12, se diminuiremos e como ainda estamos em um processo agora de transição, após a aprovação das duas leis que faltavam, que é a Lei de Fixação de Efetivo e a Lei de Transição, há exatos 2 meses atrás. Né? Então, a partir destas duas leis, os oficiais e praças têm o prazo de 90 dias, que se encerra dia 11 de outubro, para optar... tem mais um mês aí pela frente. Tem mais um mês. Até dia 11, nós temos agora até dia 11 de outubro para optar. Se os oficiais, aqueles que têm curso de bombeiro, permanecem no bombeiro ou ficam na Brigada Militar. Sim. E aqueles hoje que estão na Brigada Militar, que possuem o curso, se desejarem assim, podem... irem para os bombeiros. Podem vir. Assim como todos aqueles bombeiros formados anterior a 2012, onde o concurso ainda era único, eles podem optar em ficar na Brigada Militar e não no Corpo de Bombeiros. E aqueles policiais militares que possuem o curso de sinofilia, né, com a carga horária mínima de 70 horas aula, né, passando por uma avaliação da Academia de Bombeiros em Porto Alegre, estando dentro das disposições, e aqueles que têm o curso de mergulhador podem optar de sair da Brigada Militar e ingressar nos quadros do Corpo de Bombeiros. De forma automática. Automática, automática eu digo... O requerimento é simples. O curso, estando dentro dos padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros, ele vai integrar o novo quadro do Corpo de Bombeiros a partir do dia 12 de novembro. E a nossa transição, ela termina com a Brigada Militar em janeiro, né? Em meados de janeiro de 2018. 2018 nós estamos totalmente... Aí vem a questão definitiva. Isso, aí nós estamos definitivamente emancipados. Eu não gosto de usar a separação, eu uso a emancipação. Né? Nós somos um filho que fomos absorvidos, fomos criados, atingimos a maioridade e agora vamos cuidar da nossa casa. Tu sabe bem, Ricardo, que eu vou fazer um gancho agora aí, histórico também, mais recente. Sabe que o 2º Batalhão de Operações Especiais, né? O então chamado Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria, que não era o 2º ainda, ele nasceu dentro do 1º Regimento, né? Assim como várias outras unidades também nasceram tendo em vista da idade do 1º Regimento, né? A 2ª unidade mais antiga da Brigada Militar. Então, o que aconteceu? Se pegou naquela época, né, em meados de 99 e 2000, se lançou mão do pelotão de choque do 1º Regimento, e ali foi o embrião para a estrutura, né, a estruturação toda do Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria. E nos deram também a parte física, né? Nós passamos a exercer a nossa atividade dentro do 1º Regimento. Onde hoje é o Colégio Tiradentes. Onde o Colégio Tiradentes. Então ali, naquele local, eu fui o subcomandante do batalhão naquele local. E aí logo em seguida nós conquistamos aí aquele espaço onde o batalhão está hoje na Venâncio Aires, e eu fiz um ato, né, no momento da nossa mudança. Eu fiz a entrega da chave do 1º esquadrão, né, que antes era o 1º esquadrão, dos locais ali do batalhão. Eu fiz a chave para o comandante do regimento.
agradecendo, né, o período todo que ele nos deixou lá, e eu dizia que nós estávamos, a partir daquele momento, saindo da casa da nossa mãe, né, e nos emancipando. Exatamente isso que tu falaste agora. Nós estamos fazendo, né? Não, vamos dizer assim, alguns acham que é uma briga, alguns acham, porque o bombeiro... Mas não. Chega a hora que um filho sai de casa. Isso. Ele pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Ele tem que alçar voo. Ele tem que caminhar com as próprias pernas, ele tem que ser independente. Então nós estamos fazendo isso aí. E buscando de uma forma, porque a Brigada Militar, até inclusive esse final de semana, né, vou fazer um ganchinho aqui, na abertura da semana Farroupilha, né, chamaram algumas autoridades para buscar a chama e eu até me dirigi até o mestre cerimônia disse assim, o representante da brigada, porque a brigada faz parte da Semana Farroupilha. Tem um decreto estadual que diz que toda a Semana Farroupilha é encabeçada pela brigada. O representante da brigada tem que estar lá. Exatamente. Embora eu fosse o mais antigo, vamos dizer assim, ainda ligado à brigada naquele momento, mas não era eu, era o representante da brigada que tinha que estar lá junto, e ele foi chamado e foi lá junto. Então, assim, nós não estamos saindo e deixando a casa desarrumada. Eu vejo que eu completei na semana passada os meus 30 anos de serviço. 30 anos de serviço, Ricardo? De serviço. Então, já tenho a trajetória, tenho condições, né? E a brigada, ela mora... Ricardo, agora também, uma coisa vai puxando a outra, por isso que é um bate-papo, aqui o nosso programa é um bate-papo. A tua vida funcional, ela foi sempre dentro do Corpo de Bombeiros? Tu chegou a trabalhar um período dentro da brigada, né? Eu me formei dentro da parte de policiamento. Me formei na academia e fui destacado a Rio Pardo, no 2º Batalhão, oriundo de Santa Maria, né? Exatamente o que nós estávamos dizendo, que era daqui que foi para lá. Em 1970 ele saiu daqui e se instalou em Rio Pardo. Então eu fiquei a minha parte de aspirantado em Rio Pardo. Tu é aspirante que turma? 93. 93, aspirante 93. E posteriormente destaquei a Santa Cruz do Sul, onde permaneci durante 3 anos na atividade de policiamento. Comandava a periferia de Santa Cruz do Sul, né, o 2º pelotão, que era toda a periferia, o responsável pela guarda do presídio e mais 8 municípios do entorno, que é onde eu tinha os meus destacamentos. Isso durante 3 anos. E aí depois fizesse a opção... Fiz o curso de especialização em bombeiros, né, e retornei para a atividade de bombeiro e permaneci até 2010, quando fui promovido a major, e então em Porto Alegre trabalhei no departamento administrativo da Brigada Militar por 1 ano, retornando novamente depois para a atividade de bombeiro. Perfeito, perfeito. Me faz uma análise, como é que está hoje o 4º Batalhão de Bombeiros Militares Santa Maria. Já então... O pós-separação, né? Tu não gosta de dizer separação, né? A emancipação. Nós hoje contamos em nossa área de ação com 7 quartéis, vamos dizer assim, com 7 municípios onde há quartéis de bombeiro, com um total de 9 unidades, né? Porque em Santa Maria nós temos 3 unidades. Exatamente. Nós temos o Centro, Camobi e o Parque Pinheiro. São 3 unidades. Né? Nós tivemos algum problema durante o veraneio, principalmente porque nós cedemos muito efetivo para a Operação Golfinho. O que já é uma rotina, né, Ricardo? Então nós tivemos aí um período em que nós fazíamos a gestão aí de parcialmente aberto Parque Pinheiro, parcialmente aberto Camobi, mas o centro sempre aberto, né? Durante o dia Camobi, porque vamos dizer assim, nós vamos pelas estatísticas, o maior número de ocorrências que nós temos em Camobi é durante o dia. Então o Corpo de Bombeiros fica aberto durante o dia. Correto. Nós temos o maior número de ocorrências da parte onde pega o Parque Pinheiro à noite. Então, à noite. E até porque, para se ir a Camobi durante o dia, é mais difícil do que ir à noite. Né? Então nós tivemos... a questão aí da acessibilidade. Da acessibilidade. Então à noite eu tenho acessibilidade para Camobi e durante o dia eu tenho por Parque Pinheiro. Então nós equalizamos isso aí, esperamos que agora, nesse próximo veraneio aí, nós consigamos permanecer com as 3 unidades abertas durante o período total. Né? Contamos ainda com unidades de bombeiro em São Cepé, Caçapava, São Gabriel... São Cepé, Caçapava, São Gabriel... São Pedro, Santiago e Restinga Seca. Então o local mais longínquo é Caçapava.
Caçapava, São Gabriel? São Gabriel. É São Gabriel. São Gabriel e São Tiago. Exato. Assim, são os dois mais longínquos. Mas São Gabriel nós temos um efetivo razoável lá, porque nós temos bastante CVMIs lá, Corpo Voluntário de Militares Inativos que retornaram à atividade, então não tem muito problema. E onde eu tenho menos efetivo hoje é em Caçapava do Sul. Caçapava, né? Aqui não tem. Mas ele é coberto ali por São Cepé e auxiliado também por, por São Gabriel. Que pode fazer um apoio imediato. Um apoio imediato. Agora, com a formatura dos últimos soldados aí que nós tivemos no mês de junho, nós tivemos um aporte de efetivo nessas estações destacadas, né? Porque Santa Maria não é, vamos dizer assim, está com um número de efetivo razoável perto dos demais corpos de bombeiros do estado. Tu pode dizer hoje que está equilibrado. Dentro de uma... Sim, fazendo comparativo com o restante do estado. Com o restante do estado, nós temos um número razoável de efetivo aqui que cumpre a sua finalidade. Claro que nós deveríamos ter bem mais do que temos, mas se nós formos comparar com o restante do estado aí, né, a gente está muito bem. Tá bem. Isso aí também serve para a Brigada Militar, viu, Ricardo? Que às vezes a gente briga um pouco lá com o comando da Brigada, enfim, com a Secretaria de Segurança, e a gente diz, olha, a gente precisa, tem condições de transferir mais 2, 3, 4, diz, mas é que é o seguinte, Santa Maria ainda está legal, tem outros que estão piores. Então vem aquela questão tem que dar prioridade para quem está um pouquinho pior. O cobertor, e aí vem hoje ele está muito curto. Muito curto. Ricardo, nós vamos fazer um intervalo e aí no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais da tua parte operacional, né? Em algumas demandas aí que tu estás dentro Quanto tempo faz que tu está no comando aqui? Faz um ano. Fechou um ano já? Fechou um ano Fechou um ano. Eu assumi o comando dia 5 de agosto do ano passado, mas me apresentei aqui dia 24 de julho. Então fechou um ano agora. Isso. Certinho, perfeito. Então aí no segundo bloco a gente dá uma gerenciada aí na parte operacional, tá bem? Certo. Pessoal, qual é o grande objetivo então de nós estarmos conversando hoje aqui com o Major Ricardo? Mostrando para a comunidade. A comunidade deve estar se perguntando, vem cá, e aí, como é que ficou? Agora teve uma modificação também, inclusive com a farda, né? Vocês estão vendo que a farda do Major Ricardo é uma farda azulão, e depois ele vai contar um pouquinho para nós da história do porquê dessa cor da farda, enfim. Mas separou-se, ou como diz o Major, né? Se emanciparam da Brigada Militar, mas são corporações irmãs mesmo, e que estão sempre juntas, uma apoiando a outra, como sempre fizeram. Não é porque na questão do papel ou burocrática ou administrativa que está separado que algo mais vai acontecer, que continua o mesmo processo. Então, o grande objetivo é que o Major Ricardo nos explique aqui direitinho como que está, né, quais são as projeções aí para o futuro também, a questão dos nossos bombeiros, os nossos heróis, né? Aqueles que estão sempre do nosso lado aí no combate permanente. Então, um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito e Ciências Contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais.
Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Cantando Santa Maria, Denise Reis. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi. Quero testemunhar o amor da Índia e Membuí e cultivar a semente lendária que esta paixão inspirou. Quero colher vagalumes às margens do Itembé para iluminar as sendas de liberdade dos tapes, minuanos e guaranis. Quero abraçar meus ancestrais que vieram de longe, muito longe, para servir o império e plantar seus sonhos aqui. Quero beijar a boca dos montes e saborear notas de esplendor, verde riso sonoro que fortalece mais e mais meu amor. Quero exaltar a coragem dos heróis das revoluções e desfraldar bandeiras de paz nas fronteiras deste vigoroso coração. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi, até que a vida me plante entre os seios de Maria, terra santa em que nasci. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública, agradecendo sempre a sua companhia fiel conosco todas as semanas, aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje estamos aqui nos nossos estúdios com o Major Cláudio Ricardo Pereira. O Major Ricardo é o comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, que é o nosso antigo CRB, os bombeiros que pertenciam à Brigada Militar e que hoje o Major Ricardo está emancipado, os bombeiros se emanciparam da Brigada Militar e estão em fase de transição e que isso vai se concretizar agora no mês de janeiro de 2018. E o Major Ricardo está aqui para contar para nós como se deu esta emancipação, como está se dando este período pré-administrativo, vamos dizer assim, no aspecto junto à Secretaria de Segurança, enfim, todo o planejamento presente e futuro. Ricardo, não teve praticamente a questão operacional modificação alguma, né? Continuou as mesmas missões, continuaram a mesma organização, não teve modificação nenhuma. Não, essa emancipação, ela simplesmente, nós vamos cortar o cordão umbilical, né, da parte administrativa e financeira com a Brigada Militar. Continua tudo sendo exatamente como era. O pessoal trabalhando nos socorros, né, na prevenção de incêndios, né? Trocamos o quê? Trocamos o nosso fardamento. Isso, né? Aí uma coisa que eu quero perguntar, né? Qual é o motivo do azul? Esse azulão aqui de vocês. Identificação. O que nós temos? A maioria das polícias militares do Brasil, elas usam a cor CAC ou a cor azul. Então, nos estados onde a polícia militar usa o azul, o bombeiro é CAC. Aonde elas usam a cor CAC, o bombeiro é azul. Ah, perfeito. Então, aqui a Brigada Militar usa o bege, que é chamado para o CAC. Para não ficar muito parecido, nós fomos para o azul junto com o pessoal de Santa Catarina. Sim, então, para ver, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina tem um fardamento, parecido. Então, nós pegamos o azul. Então, o bombeiro de Santa Catarina usa o azulão usa o azul também.
Ele é um pouquinho mais fraco que o nosso aqui, mas é o azul. Né? Então nós temos em outros lugares, no Rio de Janeiro, onde a Polícia Militar é azul, o bombeiro é CAC. Né? Então faz essa diferenciação e nós fomos mais ou menos por esta aí. Tivemos uma enquete interna, né, para ver, apresentamos os modelos CAC, o modelo azul, e também o CAC nós temos as brigadas de incêndio, né? Exato, que daí poderia que trabalham nos shoppings, em outros lugares aí, né? E até para não haver confusão também, então eles usam o CAC e nós usamos o azul. E os bombeiros voluntários, né, que nos auxiliam aí, eles utilizam o cinza. Né? Então, só para diferenciar do bombeiro, é parecida a cor, mas é a cor cinza. Importante para que fique bem distinto aí e as nós missões. Temos, aqui na região nós temos bombeiros mistos, né? Em São Cepé e em Caçapava. Então, se chegar lá, vai ver um bombeiro de azul e o outro meio acinzentado, assim, vai dizer, ué, mas desbotou? Não, o cinza é o bombeiro voluntário e o azul é o bombeiro militar. Dentro da tua região, então, hoje que tu estás no comando, que tu falasse de toda essa área aí, existem 2 municípios que têm os bombeiros Tem bombeiros misto, São Cepé e Caçapava, são bombeiros mistos, tem bombeiro militar junto com bombeiro voluntário. Explica como funciona isso, Ricardo. Nós podemos ter 3 tipos de corpo de bombeiro. Nós podemos ter o corpo de bombeiro militar, que é só militar, nós podemos ter o corpo de bombeiro misto ou comunitário, que se chama assim, onde nós temos uma junção do militar com o misto. Então, parte de bombeiro militar com a mão do Estado e parte de bombeiros civis, bombeiros voluntários, que trabalham lá de forma voluntária, e nós podemos ter o bombeiro totalmente voluntário. Totalmente voluntário. Né? Na sua essência, assim, eu digo que muitas vezes nós vimos por aí, o bombeiro voluntário, alguma coisa assim, mas eles dizem voluntários, mas recebem algum auxílio, subvenção do poder público ou de outras empresas, alguma coisa assim. Que não é o puramente voluntário. Não são puramente voluntários. A missão, então, do puramente voluntário é o sujeito que ele está inscrito dentro do voluntariado e ele vai agir se necessário. Caso ele seja acionado. Isso, caso seja acionado. Vamos dizer assim, na região aqui nós temos 2 bombeiros voluntários, nós temos Agudo e Faxinal do Soturno, né, que funcionam lá. Até esteve o meu comandante de companhia conversando com os prefeitos lá, até para ajustarem o termo de convênio com o Estado para o funcionamento, porque compete ao Corpo de Bombeiros Militar a fiscalização. A fiscalização e controle. Né, e controle desses corpos de bombeiros, né, até para ver se eles estão fazendo o trabalho conforme as diretrizes de bombeiro e tudo mais, né? E não são apenas nome, então não tenho como falar hoje de Agudo e Faxinal do Soturno, mas tenho como falar de outras unidades, uma que eu conheci que foi Candelária, onde lá o 190 fica junto à Brigada Militar, o 193 fica junto à Brigada Militar. A Brigada Militar recebe e tem um plano de chamada dos bombeiros voluntários. Já tem um planinho de chamada ali que aciona na hora. Que aciona eles. Eles se reúnem ao final da tarde no quartel dos bombeiros, que eles têm lá, que era uma área do DAER, que foi dada para eles, onde eles têm o caminhão, onde eles se reúnem, fazem a manutenção. No final de tarde lá, alguns gostam de dormir por lá, os outros vão no final de semana. Então, mas é uma comunidade menor, pequena, onde todo mundo se dá. Tem condições de cabimento. Nós efetivamos para eles os treinamentos quando necessário e funciona perfeitamente lá. Que bom, que bom. Ricardo, passando agora para uma situação que é a essência, vamos dizer assim, não desprezando nenhuma outra missão, né? Mas o bombeiro, naquele mesmo momento que tu fala em bombeiro, tu tá ligado ao homem do fogo, né? O combate ao fogo. Nós sabemos e somos testemunha da questão muito forte preventiva, né? Que sempre existiu aqui em Santa Maria. Como que está esta fiscalização, né? Que ela é então ligada de forma direta aí ao PPCI, né? Que é o plano de prevenção, aonde então existem equipes tua que fazem esta circulação na cidade, pensando nesta prevenção, e que nós estamos aí, sem dúvida nenhuma, colhendo grandes frutos, porque não se tem notícias, né? Tirando fora totalmente aquela questão Boate Kiss, que nós não podemos nunca esquecer e fazer sempre
o comparativo e até uma avaliação daquilo tudo que aconteceu, mas que também serviu, evidente, como um divisor aí de várias atuações, né, em todos os níveis, eu posso dizer assim, nível municipal, estadual, federal, mas como que estão essas equipes no lado preventivo? Também, eu gostaria de fazer, se tu me permite, um pequeno resgate histórico. Correto. Né? O que nós tivemos? Eu, na minha carreira de bombeiro, né, a antiga lei de prevenção, a lei 10.987, que foi a lei que instituiu a prevenção no Estado, Santa Maria, inclusive, era uma pioneira dentro do Estado na questão de prevenção, né? Se tinha uma lei municipal aqui em Santa Maria, os bombeiros saíam, cobravam, né, iam para a porta de locais de reunião de público, faziam contagem de público, isso no passado, né? Depois, com a lei estadual, né, ela veio abranger um número maior de casos dentro do Estado e se passou a cobrança efetiva em todo o Estado do Rio Grande do Sul. E eu participei de 2007 a 2010, de 97 até 2010, de 3 comissões estaduais para elaboração de uma nova proposta de lei de prevenção. Então, eu, nesse tempo, participei de 3 projetos de lei que nós queríamos incrementar, aprimorar a lei de prevenção, que não foram levadas adiante, não se chegou a se tomar. Eu não sei o rumo que tomou essas leis depois de efetuadas. Não sei se essas leis tivessem chegado até o ápice sendo sancionadas pelo governo do Estado, se haveria mudança de trajetória do que houve em Santa Maria ou não. Eu creio que muitas vezes algumas coisas estão traçadas, fazem parte e tu pode mudar o que tu quiser, mas naquele local está previsto acontecer aquilo por diversos fatores que fogem à nossa compreensão terrena, vamos dizer assim. Cada um com a sua crença, mas eu sei que tu pode voltar a um ponto, ao outro, mas naquele momento deveria acontecer, não sei porquê. Não sei, o plano divino foge ao nosso conhecimento. Mas após o evento de 2013, né, então aí nós tivemos um atropelo, vamos dizer assim. Isso, aí começou a se correr. Aí se correu e é aquele, né, porta arrombada, tranca de ferro. Bota, tranca de ferro, e aí nós vivemos, a partir da edição da nova lei, assim, um caos econômico, principalmente um caos econômico, né, porque não se conseguia nenhum tipo de liberação, porque não se conseguia, né, todo mundo coloca, dizendo assim, o bombeiro não libera, não é o bombeiro que libera. Né? A legislação não me permite que eu libere. Então, eu cheguei aqui há 1 ano e tinha aquele diz-que-me-diz-que na cidade, né? Porque o bombeiro não libera, porque não tem jeito, não passa pelo bombeiro. Se falava em instituição. Né? Então, o problema era os bombeiros, né? Aí eu comecei a ver, não, o problema é o bombeiro, mas o que é? Aí eu comecei a fazer levantamento. E aí cada um que dizia assim, o problema é o bombeiro, meu projeto está lá há tanto tempo. Aí eu chamava a pessoa, vai na minha sala, a senhora quer ver seu projeto? Está aqui, o problema é esse, resolve, não resolveu. Tem de novo problema, resolve, não resolveu, resolve. Então fica o indo vindo e não se resolvia o problema. Então algumas pessoas começaram a ver que tinham que resolver o seu problema também e não só o bombeiro. Claro que nós tivemos o cumprimento da legislação. Cumprir a legislação. Né? Não diz assim, o bombeiro nunca libera. Não. Cumprir a legislação, o bombeiro libera. Mas cumprir a legislação é caro. Bom, mas aí não é um problema meu. Não. Né? Aí vem toda a questão do projeto. Do projeto. Então, faça o projeto está de acordo, cumpra-se o projeto, e aí eu não tenho... Eu só digo assim, se tem que abrir uma rua com 10 metros, se ela tiver 8 metros, não pode abrir. Não tem como. Não. Aí depois, aí é o jeitinho. Mas quem sabe a gente faz uma lei para autorizar que aquela... Quem sabe isso, quem sabe aquilo. Quem sabe aquela rua pode hoje, né? E aí se começou os jeitinhos também na legislação de prevenção. Tivemos aí já 2 alterações, né? Uma delas que disseram assim, vai ser um afrouxamento da lei. Não é um afrouxamento na lei. Nós repartimos responsabilidades. Então, ou seja, o proprietário ele diz, eu vou cumprir com os requisitos. O bombeiro dá o licenciamento para ele. Ele diz que vai cumprir. Eu acho totalmente correto isso. Nós vamos lá e fizemos a fiscalização sistemática, ou seja, não é pré-requisito que eu vá lá fazer a fiscalização nele para que ele receba o licenciamento, até 200 metros quadrados. Então, de vez em quando eu vou lá. Se ele
diz que ia fazer e não fez, nós cassamos Isso. o licenciamento. Se verificou, ele está cumprindo com aquilo que assumiu como responsabilidade. Ele assumiu como responsabilidade. Se houver um problema, a responsabilidade é dele. Certo. Ah, mas o bombeiro não falou. Não, ele disse que ia colocar. Ele não colocou. Está na hora de nós pararmos com isso aí. Essa divisão do peso, porque ficar o peso somente nas costas de um só, eu acho que é totalmente injusto. Então, não quero entrar na questão técnica do evento de 2013, eu tenho as minhas conclusões que eu tirei. Exato. Até pela experiência, né? Estive aqui em várias ocasiões nos julgamentos, nas audiências, estive olhando o PPCI que existia na época. Então, é uma série de fatores. Então, é a mesma coisa. Ele diz que vai ter uma porta ali, uma porta aqui, não vai ter nada na frente, tira a porta daqui, deixa a porta ali e bota uma barreira. Aí não tem condições. Aí fica difícil. E aí diz assim, não, mas o bombeiro foi lá. Não, quando o bombeiro foi, não era assim. Não era assim. Depois era. Mas nós chegamos aqui, então, com um peso ainda, né, nos PPCIs. A minha, vamos dizer assim, a média de PPCIs que eu tinha dentro do quartel em prateleira é em torno de 1.200 PPCIs, né? Nós levávamos em torno de 7 a 8 meses para fazer a análise de um projeto, depois devolvíamos, levava mais 4, 5 meses. O trâmite normal era em torno de 7 meses. Para uma análise. Sim. A segunda análise levava depois 4 meses, porque ele entrava... Sim, mas aí a segunda análise já era por problemas que ele não tinha... Que ele estava faltando, documento que estava emitindo isso, emitindo aquilo. Não correspondia àquilo que a legislação fazia. Então, estava demorando demais, né? E nós fizemos um trabalho junto ao efetivo, principalmente um trabalho psicológico, porque o pessoal ainda estava muito abalado em 2016, né? Carregava vamos dizer assim... Uma cicatriz muito forte, né? Carregava o peso da comunidade. A comunidade colocou muito peso em cima do bombeiro. Então, o bombeiro ele foi bem massacrado, vamos dizer assim, pós-evento, né? Era hostilizado, não dava para andar fardado na rua, era hostilizado em mercado, na rua e tudo mais. Então, tivemos uma fase crítica aqui. Aquelas pessoas que atuaram no evento lá antes e pós... fazem até hoje tratamento psicológico ainda, não conseguem trabalhar em determinadas atividades, então é bem complicado. As sequelas permanecem. As sequelas ficaram, né, no pessoal, porque jogaram também em todos, né, uma culpa que talvez não era... Ela foi de forma genérica, né, Ricardo? Então, e colocaram em cima da instituição também, né, uma culpa dizendo que a instituição fez com que aquilo acontecesse, mas tudo bem. Né? O futuro vai demonstrar o que ele tem que demonstrar. Mas hoje nós temos aí em torno de... eu nem vou dizer, né? Mas nós fechamos a semana passada com 0 PPCI. Opa! Olha isso, aí uma notícia... Eu tenho hoje a minha equipe lá no quartel, eles recebem o PPCI na segunda-feira. Sexta-feira ele está liberado. Né? A minha vistoria também ela demora uma semana. Então hoje, se alguém entrar com um PPCI totalmente correto na segunda-feira, na sexta-feira ele tem o certificado de aprovação, ele vai lá e pede a vistoria, na outra semana ele está. Então, ele já está com o alvará. O PPCI estando correto e estando já tudo instalado no local, ele em 2 semanas ele sai com o alvará. Meu Deus do céu, olha, isso aí é uma conquista. É uma conquista não minha, é uma conquista das pessoas que lá... Do conjunto todo, não tem dúvida. Então, ela foi, aos poucos, eles foram indo, nós fizemos um trabalho junto a todos eles, e até para demonstrar, assim, que daquelas pessoas não era culpa deles o que tinha acontecido, e que se acontecesse... aquela pessoa que tivesse analisado qualquer tipo de PPCI, ele ia ser denunciado, ele ia sofrer um inquérito, sem dúvida ele nenhuma. Ia ser investigado, porque passou pelas mãos dele. Sim, né? Até porque, Ricardo, fazendo novamente aqui um parêntese, nós que viemos da mesma escola, ainda, até na Câmara de Vereadores, às vezes as pessoas perguntam, mas vem cá, como é que pode fazer isso, como é que pode fazer aquilo? Eu disse, olha... a questão, como brigada militar, a questão de comandante de unidade, chegando qualquer situação duvidosa na mesa do comandante, o comandante ele tem 2 caminhos para ser seguido.
ou ele faz a abertura de uma sindicância, ou quando existe ali indícios muito fortes, ele faz a abertura do inquérito. Só que são 2 procedimentos que ninguém gosta. Ninguém gosta. Olha, eu estou respondendo um inquérito, eu estou respondendo uma sindicância. Ninguém gosta de responder inquérito ou responder sindicância. Mas é, sim, uma defesa preliminar e que vai, no término deste processo, seja ele sindicância ou seja ele IPM, vai ficar demonstrado ali com materialidade, com uma investigação muito bem feita, se o sujeito é culpado ou não é culpado. Sim. E aí não fica aquela suposição, mas me falaram que o Major Ricardo fez isso. Não, parei um pouquinho. Falaram é uma coisa, me mostra a realidade. Eu procurei Deus como tinha dito antes, né? Deus do início assim, porque não liberam o meu projeto. Não, qual é o seu projeto? Isso. O meu projeto é esse e aquilo. Quando é que o senhor entrou? Vê o histórico, porque hoje nós temos o histórico total, é no sistema, não tem como apagar. Sim. Ele não é nosso, ele é online, ou seja, a partir do momento que eu entro ali, que eu digito retirada do PPCI, tem que ter a pessoa que retirou e ele fica arquivado lá. E fica todos os registros de data, hora, todos os registros. Então tem ali, ele retirou o PPCI em tanto, ele retornou com o PPCI em tanto, estava à disposição lá, foi notificado, está todo registrado. Registrado. Né? Então não tem como dizer que... E aquela história que tinha também, eu ouvi muito por aí, vários setores, né? Porque vai um lá e pede uma coisa, depois vai outro e pede outra coisa, depois vai outro e pede outra coisa. Sim. Isso estava instalado na cidade, todo mundo falava isso. O que houve? Não só aqui, foi em Pelotas, foi em Caxias do Sul, foi em Porto Alegre, agora vai acontecer em Porto Alegre de novo, vai acontecer. Uhum. Né? A gente diz que vai acontecer porque sabe, o que se montou aqui? Em 2014 e 2015 se montaram forças-tarefas, ou seja, quando o volume era muito grande, se traziam pessoas de fora para fazer tanto a análise do PPCI, quanto outros para fazer a vistoria. A vistoria, no local. Só que eles vinham e ficavam 30 dias, 60 dias, e iam embora e voltavam outras pessoas. Sim. Né? Ele chegava lá e olhava a parte do estabelecimento, notificava porque faltava alguma coisa. 60, 90 dias depois, quando se ia de novo refazer, era outra pessoa. Claro que era outra pessoa. Por quê? Porque aquela que estava aqui antes, que era de outro lugar do estado, já tinha ido embora, tinha vindo outra no local. Né? Isso aí se terminou com o quê? Me perguntaram quando eu cheguei aqui, tu está demorando 8 meses, quer força-tarefa? Não quero força-tarefa. Não quero. Nós vamos fazer aqui a distribuição por dependência. Se é o Ricardo Vargas que foi vistoriar determinado estabelecimento, quando voltar daqui a 6 meses, se ele não tiver lá na SPI ainda, tiver ido para o socorro, alguma coisa assim, ele vai ser chamado e ele vai lá vistoriar de novo. Perfeito. Então, quer dizer, os olhos que já passaram vão Ricardo, passar de novo. Realmente, eu vivi isso. Né? E nós tivemos... As pessoas reclamavam desta forma. Então hoje eu pergunto assim, se alguém chega e diz, porque não é um e não é outro, é sempre o mesmo. Quem analisa um projeto, analisa ele de novo. A não ser que saia daqui, que nem eu tive um analista que saiu daqui e foi para Palmeiras das Missões. Claro, não vai ser ele, vai ser o outro. Mas aí, a minha orientação para o pessoal é o seguinte, ele já fez até aqui a análise? Certo. Tu faz daqui para frente. O que ele analisou, está na conta dele. Está na conta dele. Então, isso aqui já está superado. Sim. É daqui para frente. Né? Porque às vezes assim como nós temos a legislação, né? Nós temos algumas interpretações. Então, assim, sim. Para mim, assim, para aí daqui a pouco assim, tu interpreta de um jeito, eu estou interpretando de outro. Isso. Então, o analista, ele faz, né? O analista tal, ele tem esse entendimento, o outro tem outro entendimento. Então, se troca de um para o outro, é a mesma coisa que, vamos dizer, no judiciário. Exato. Eu entro com um processo, orienta com um processo, aí, chega lá, eu ganho, o senhor perde, mas é o mesmo processo. O que está cheio disso no judiciário. Mas é a interpretação da lei. Então, não tem como tirar isso aí. Maravilha. E tentamos unificar o pensamento de todos, né? Os mais complexos nós pegamos através de mais de um analista e os mais simples vai indo lá e nós conseguimos praticamente zerar. Ricardo, e como é que está a questão envolvendo essas visitas nas renovações dos PPCIs, né? Me coloco aqui na situação, hoje eu sou síndico do meu prédio. Já entramos lá com toda a documentação, tá tudo. O bombeiro está indo, a equipe tua
de fiscalização, ela está indo nesses prédios fazer aquela velha fiscalização que faziam antes? Sim, sim. Porque vamos dizer assim, alguns prédios eles são isentos de fiscalização, porque são declaratórios, né, que é o caso do CLCB. Tá. Mas acima de 200 metros quadrados, né, tem o simplificado também, que não exige risco pequeno e médio até 750 metros quadrados. Eles passam por uma análise, certo, e é emitido o alvará. E nós fizemos a vistoria, que nem a gente diz, a sistemática, ou seja, vai sair lá com 3, 4 PPCs para determinado local, pega aqui, semana passada passou esses aqui que são simplificados, dá uma passada lá e dá uma olhada, ver se... A equipe já no itinerário passa. Aqueles acima de 750 metros quadrados, eles só são liberados com a vistoria em loco. É diferente. Né? Até nós tivemos aqui alguns casos aqui de entrada, né, através do projeto simplificado, que o pessoal colocava e não colocava que tinha central de gás. Aí nós começamos a olhar e disse, infelizmente não é caso, porque onde tem central de gás, não colocavam... Não colocavam dentro do projeto que tinha central de gás. Ele é online, né? Sim. Então não botava central de gás, aí saía a emissão do alvará. Mas aí nós começamos a fazer fiscalização, porque isso aqui não pode não ter central de gás. Isso aqui tem cozinha, então a gente ia no local central de gás, recolhia seu alvará, a notificação para que ele teria que apresentar de forma completa. Então tem alguns que não podem. Local de reunião de público, né, locais que tem central de gás, né, e outras características, não pode ser online. Ele tem que apresentar o físico, porque ele tem que passar pela inspeção obrigatoriamente. Correto. Ricardo, eu tenho certeza que nós atingimos o objetivo aqui, nesses 2 blocos. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a tua presença. E tu deixaste aqui uma notícia fantástica, né, daquilo que nós acompanhamos durante todo esse período, mas eu vou pensar aí em tudo que tu falaste pra gente, eu vou pensar essa notícia que tu deixou para nós, dizendo que praticamente nessa semana que passou aí, tu estavas com PPCI 0. Então, eu só tenho aqui a te dizer e te felicitar, a ti e a tua equipe, né? Porque eu sempre digo, Ricardo, a questão da gestão, a questão do comando e a questão da equipe, né? A tua equipe comprometida como estás, né? A forma como tu chegou aqui e que tu fez toda esta gestão. Então eu quero que tu leve daqui do nosso programa Cidadania e Segurança Pública um abraço para todo o teu efetivo, né? Aqueles que estão parentes, amigos, familiares, enfim, que estão nos assistindo aqui, que são do Corpo de Bombeiros, o nosso abraço sincero, porque nós acompanhamos, né, toda essa história e que eu tenho absoluta certeza, pela forma como nós estamos vendo, está sim bem resolvida, né, está bem avançada e que os bombeiros estão recuperando novamente, né, aquela velha imagem do herói, que nunca deveria ter sido apagada, mas é o herói sim, é aquele que no momento mais difícil nós gritamos por socorro e eles se fazem presente. Então, tu leva daqui o nosso abraço e ao mesmo tempo, Ricardo, eu coloco o nosso programa aqui sempre à tua disposição, à disposição do teu comando. O que tu precisar da gente aqui, se utilizar do espaço do nosso programa, tu nos aciona, que a gente vai estar sempre do teu lado. E que Deus continue protegendo cada vez mais vocês lá, tá bem? Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Coronel Ricardo Vargas pela oportunidade de estar aqui e esclarecer a população. Gostaria de dizer para a população que nos assiste e deixar bem claro que as nossas portas sempre estão abertas. Eu gostaria de aquele que se sentir de alguma forma prejudicado, que acha que o seu projeto não foi bem encaminhado, que tem algum problema, que nos procure, né? Vá ao quartel, né? Eu estou lá diuturnamente, todos os dias estou em quartel. Se eu não estiver lá, pode ligar, marcar um horário, eu atendo todas as pessoas, todos que me procuraram até hoje, eu procurei satisfazer a sua ânsia, verificar na hora, meu gabinete está sempre aberto, né? Não tenho hora para atender também, não tenho local, o Corpo de Bombeiros está aí para servir a população. O nosso trabalho é estar atento para que a população fique tranquila.
né? O nosso trabalho se desenvolve em prol da comunidade, né? Nós não somos um fim em nós mesmos, o nosso fim é o bem comum, é o bem da comunidade, né? Sempre à disposição. Eu não sei quando é que vai passar o programa, sabe? Da próxima terça-feira. Tá. Então, na próxima terça-feira, mas gravado hoje, posso dizer? Sim. Né? Hoje, 11 de setembro de 2017, gostaria de deixar... Sim. Agora eu me emociono. É. As nossas homenagens aos 343 bombeiros falecidos no 11 de setembro de 2001, que 16 anos. 16 anos atrás, enquanto todos tentavam correr para sair, eles iam em direção ao seu fim, né, tentando ajudar aqueles que precisavam. E nós somos assim, nós sempre vamos correr da onde todos fogem e para o bem da comunidade. Muito obrigado. Obrigado, cara. E estamos à disposição lá, e um abraço à minha equipe que está sempre comigo. Obrigado. Pessoal, por coincidência ou não, e eu sempre falo aqui, e agora com essa declaração do Ricardo, que a gente não acredita muito em coincidência, mas hoje nós estamos gravando o programa nessa segunda-feira, 11 de setembro. E por isso o Major se emociona agora. Por quê? Nós estamos vivendo sempre aquelas imagens das Torres Gêmeas, o 11 de setembro, e que ele falou uma mensagem para nós concluirmos o nosso programa hoje. Daquele local e de outros tantos locais, aonde a população foge, o bombeiro entra. E é justamente isso que nós temos que ter cada vez mais arraigados. São homens e mulheres que doam a sua vida em prol da sua comunidade. E que fazem isso de coração, fazem isso com a sua alma aberta. E que nós devemos sempre reverenciá-los. Por isso que pedimos que Deus abençoe cada vez mais vocês, viu, Ricardo? Uma coisinha. Sim. Então, hoje, na semana passada, então, que como vai passar na terça que vem, né? Na semana passada, no 11, então todos poderão se emocionar com as homenagens feitas a todos aqueles que tombaram no 11 de setembro pelo memorial que lá foi erguido. E quero dizer aqui a todas as famílias das vítimas da KISS que em Santa Maria vai ter um memorial memorável, né, para que possam jamais esquecer do que aqui aconteceu, né, e que possam a cada ano fazer as suas homenagens a todos aqueles que perderam as suas vidas naquele fatídico 27 de janeiro, que nunca mais ocorra em local nenhum do mundo. Perfeito, perfeito. Obrigado. Leva o nosso abraço, tá bem? Pessoal, desta forma, então, nós encerramos o nosso programa, né? E o Major Ricardo, como disse, está sempre à nossa disposição. A gente sempre vai estar trazendo aqui notícias, enfim, trazendo como que está o funcionamento do Corpo de Bombeiros, atualizando a comunidade. Este é o nosso objetivo. Então, desta forma, nós lembramos sempre que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, de forma inédita. Depois, com mais 3 repetições. Às quintas-feiras, às 19h15, às sextas-feiras, às 23 horas e aos domingos, às 23 horas. E depois nós colocamos também o nosso site à disposição, né, no Facebook, enfim, na nossa página do Face, que qualquer um pode acessar para ver novamente esse nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET. Tenham todos uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma,
Uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito e Ciências Contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.